eu já tinha me apresentado, né? Na verdade, de novo, meu nome é Marcos Alvarenga, eu sou neurologista aqui do Hospital da Lagoa, e provavelmente alguns de vocês já me conheçam, porque alguns são pacientes daqui, e obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de estar participando dessa primeira investida, né, do Feito Encontro aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha missão era maior que essa, né, mas eu vou começar introduzindo o tema. Espero não falar de uma forma muito técnica, né? Gostaria de que todos entendessem as informações. E o tema é bem complexo. Não é porque vocês não são médicos que não, às vezes, entendam sobre a doença. Às vezes, nós mesmos passamos por situações que a gente tem dúvidas, que a gente fica angustiado, que a gente gostaria de estar proporcionando ao paciente uma melhora mais efetiva ou diagnosticando o paciente de uma forma mais rápida, mas às vezes isso não é possível, né? Às vezes nós passamos por obstáculos e realmente esses obstáculos fazem o médico sofrer também, né? Mas de qualquer maneira eu vou tentar dar para vocês algumas informações sobre esclerose múltipla e com isso tentar então aumentar o conhecimento de todos, que a gente tente falar a mesma língua, né? Eu tenho pacientes, às vezes, que vêm de outros serviços, ou pacientes até que vêm de outros médicos do meu próprio hospital, e quando eles chegam para mim, eles fazem perguntas que eu pensava que eles já sabiam, né? Uma vez que o paciente já tem o diagnóstico, uma vez que o paciente já está com alguns anos se tratando, e na verdade a realidade não é essa bonita realidade. Então, realmente, eu acho que o meu trabalho, às vezes, é aumentar o grau de informação, às vezes até do que melhorar a situação física ou de tratamento do paciente. Às vezes eu fico no meu consultório horas tentando abordar a doença, explicando alguns sintomas, explicando as estratégias terapêuticas que a gente faz, né, uso. Enfim, vamos tentar ver um pouquinho disso agora. Entre as doenças neurológicas, né, de tudo que a neurologia engloba, a esclerose múltipla é um ponto pequeno por ser uma doença rara. Então, para vocês terem uma ideia, existem diversas doenças, e nós estamos num universo na qual a esclerose múltipla se enquadra como uma doença do tipo inflamatória, né, imunologicamente mediada, ou seja, o sistema imunológico do próprio paciente está causando as inflamações. Só que já é conhecida também um mecanismo que está por debaixo, que é neurodegenerativo. Ou seja, ao mesmo tempo que a inflamação acontece, o grau dessa inflamação geraria um dano permanente ao neurônio. Então, isso seria a situação neurodegenerativa que a doença promove. A esclerose múltipla é uma doença, então, de base inflamatória, mas que desde o começo o dano axonal acontece. Vocês vão entender o que é o axônio. O axônio é o prolongamento do neurônio. Então, se há dano ao axônio, esse perfil degenerativo ocorre. É uma doença que não há causa definida. É uma doença que se sabe que fatores ambientais e uma predisposição genética estão funcionando juntos. Aí vocês vão me perguntar, que fatores ambientais são esses? São teorias de que o paciente se coloca em contato com um vírus, por exemplo, durante a infância ou adolescência, e esse vírus faz com que o sistema imunológico responda de uma forma um pouco mais agressiva do que deveria, e por aí as respostas serão sempre assim, e sempre o sistema imunológico teria uma tendência a estar um pouco mais intenso do que o habitual. E a predisposição genética, que já se sabe que existem alguns genes que estão relacionados em pacientes com esclerose múltipla,
nem todos têm, mas a maioria tem determinado gene, então há uma predisposição genética à doença. Então isso funciona junto e aí se encadeia o que a gente chama de esclerose múltipla. É uma doença que afeta adultos jovens, idade produtiva, mulheres jovens que querem engravidar, que querem ter seus filhos, que querem formar família, mas, ao mesmo tempo, é uma doença que pode levar a uma incapacidade permanente. Né? Então, é disso que nós vamos falar agora. Ao longo do tempo, o que aconteceu? A doença foi descrita, vocês imaginem que ela foi descrita em 1838, primariamente por um senhor que fazia atlas de anatomia, que por peças anatômicas definiu que alguns pacientes que faleceram tinham placas no sistema nervoso central, que só naquela época eu não sabia o que era. Tá? E aí, 30 anos depois, um neurologista, que é um dos mais famosos na neurologia, chamado Charcot, descreveu a doença clinicamente, né, os sinais e sintomas da doença. Então, a partir daí, começou-se então as descrições dos casos, de identificar em determinado local pacientes com características semelhantes, e aí começou então esse termo esclerose múltipla, que ele definiu na época como esclerose em placas, que eram placas no sistema nervoso central. E atualmente nós temos um desenvolvimento ao ponto de que as terapias estão se voltando para a estratégia de terapia celular, com células-tronco. Então há uma história de mais de 170 anos de desenvolvimento, de conhecimentos, enfim, sobre a doença. Então, realmente, hoje a gente vive um momento bom, porque nós temos, enfim, muito conhecimento, tudo o que acontece, seria eu ter tudo todo pensando, mas de muitas etapas do que acontece na doença, enfim, e aí a gente consegue até definir estratégias em terapias muito avançadas. Quando a gente fala em esclerose múltipla, a gente precisa saber aonde que a doença ataca. E às vezes o paciente não tem ideia disso. Então, na verdade, o sistema nervoso humano é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, a doença, ela não ataca o sistema nervoso periférico. Então, quando fala assim, o meu nervo está com problema, não. O nervo é o sistema nervoso periférico. Na verdade, o nervo está intacto. O que é prejudicado na doença é o sistema nervoso central, que é o que a gente fica investigando toda hora nas ressonâncias que a gente pede para os pacientes, ressonância de crânio, ressonância de medula, porque o universo do sistema nervoso central é isso aqui. É a medula e tudo que está dentro da cabeça, que a gente chama de encéfalo. Então é esse universo que a doença ataca. As células que compõem o sistema nervoso, tanto periférico como central, são os neurônios. Os neurônios, eles ficam enfileirados, como se fosse uma rua, uma via, na qual um neurônio está se dirigindo do outro, como está aqui. Esses neurônios, eles são encapados por uma gordura chamada mielina. E isso acontece, a mielina está ali porque existe uma célula que está pertinho, que produz a mielina, que se chama oligodendrócito, sim? E isso forma, então, essa rua, essa via de informações que o neurônio propaga. Quando você quer fazer algum estímulo, o que acontece? O estímulo entra no neurônio e se propaga, saltando pela mielina. Isso acontece porque faz com que o estímulo seja rápido. Ele passe mais rápido. Na doença, na esclerose múltipla, quando um paciente é afetado pela doença, na verdade o que está acontecendo é que esse paciente ele sofre uma alteração do sistema imunológico, o sistema imune sofre uma alteração em que uma determinada célula, que era a célula de defesa, ataca o neurônio e quebra a mielina do neurônio. Esse é o mecanismo de ação, esse é o mecanismo fisiopatológico que a doença
funciona. E uma vez que essa célula está danificando a célula produtora de dopamina, de mielina, o que acontece? O impulso, ele passa a ficar lento, ou ele não progride. E aí o paciente tem um sintoma. Tá? Aí vão ser os diversos sintomas que eu vou descrever para vocês também. Então essa é a forma mais dinâmica de eu mostrar isso. Se o neurônio está todo encapadinho, ele pula rápido e as informações passam com mais facilidade. Se o neurônio está danificado, ele se propaga de forma lenta. E aí o paciente sofre com os sintomas determinados. Porque existem diversas áreas do sistema nervoso central, com diversas funções, e isso pode acontecer em qualquer uma delas, porque, como já o nome fala, esclerose múltipla, ela ataca qualquer área do sistema nervoso central. Conversando um pouco de distribuição, aonde que essa doença está mais concentrada? Ela está mais concentrada em países do hemisfério norte. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, Escandinávia, são países em que há uma maior concentração da doença. Então, existem áreas do mundo que são de alta prevalência para a esclerose múltipla, então tem muitos pacientes, e tem áreas que têm baixa prevalência. Nós, aqui no Brasil, somos área de baixa prevalência. Quer dizer, vou dar um pequeno exemplo. Se na Suécia nós temos uma média de 300 pacientes por 100 mil habitantes, no Rio de Janeiro, na última avaliação, foi quantificado 5 pacientes para 100 mil habitantes. Então quer dizer que existe uma grande diferença em termos de número de pacientes por região geográfica do mundo. Como a esclerose múltipla se apresenta na população? Então, essas são as características principais dos pacientes. Na maioria das vezes, mulheres com a raça branca, sendo que aqui no Brasil nós temos 30% de negros ou afro-brasileiros com a doença. Idade de começo entre 20 a 40 anos. Sintomas iniciais são alterações sensitivas, dormências, com ligamentos, enfim, alterações da pele sensitivas, no caso. E a forma clínica que a doença mais se apresenta no paciente é a forma em surtos e remissões, que na verdade é a forma melhor, é a forma mais benigna da doença, é a forma que realmente existem tratamentos com real impacto para estabilizar e melhorar, às vezes, até o paciente. Então, a forma surto e remissão é a principal, mas existem outras formas da doença que são formas mais agressivas, são formas com mais dificuldade de tratamento. Isso é difícil de entender, claro, mas eu vou tentar falar uma noção básica. Quando um paciente normal, que é o paciente mais frequente, com a forma de surtos e remissões, começa a sua doença, ele estava bem ao longo da vida, de repente ele tem um primeiro surto. E a partir daí ele começa a ter outros surtos. Isso é a história natural da doença. O que se sabe? Ontem o Dr. Gutenberg trouxe uma informação para um curso que a gente deu aqui no Hospital da Lagoa, de que existem estudos de populações que nunca foram tratadas para nenhum tipo de esclerose múltipla. Imagina estudos que foram observacionais, que seguiram por 20 anos, até 25 anos, de pacientes que nunca tiveram interferência de tratamento. E o que se viu? Se viu que metade dos pacientes desses estudos, normalmente tinha séries que eram um pouco mais e séries um pouco menos, mas vamos tratar como metade dos pacientes, depois de um certo tempo de doença, da forma surto-remissão, esses pacientes começavam a parar de ter surto
começavam a progredir da doença de forma lenta. Seria esse gráfico aqui. Então vocês imaginem, o paciente começa a vida dele com vários surtos. Aqui são as lesões inflamadas na ressonância magnética, surtos, de repente, e a gente não sabe o período, mas em torno de 15 anos de evolução de doença em torno, o paciente começa a parar de ter muita frequência de surtos e começa a lentamente ficar com algum tipo de sintoma, que seria, então, caracterizado por uma progressão dos sintomas, sem surto. Então, hoje, a gente sabe, com essa informação, que os tratamentos que são disponíveis, que atacam principalmente, que inibem principalmente as inflamações da doença, o conhecimento leva a que nós indiquemos os tratamentos aqui nesse início de quadro para tentar evitar que o nosso paciente chegue no momento da progressão. Entenderam o conceito? A gente precisa tentar interferir de alguma forma na doença aqui, para que a gente evite ou que a gente postergue que o paciente entre nessa situação que seria uma situação progressiva. Então hoje a ideia é fazer o diagnóstico e tratar o paciente. Antigamente, ele tinha uma ideia de, vamos esperar um pouco para ver se essa doença vai ser assim ou vai ser assim. Só que não tem como a gente saber. Não tem nenhum marcador, não tem nenhuma pista para a gente falar assim, esse paciente vai seguir mal, esse paciente vai seguir bem. Não existe esse tipo de informação hoje. Então, todo mundo que nós começamos a enxergar isso aqui, e a gente fecha o diagnóstico, a gente trata. Porque a gente está querendo proporcionar uma maior vida útil para o paciente, sem ele ter que entrar numa fase progressiva, na qual hoje as medicações são muito restritas. São poucos os tratamentos desse tipo de fase. Essa fase inicial, como eu disse, ela é chamada de remitente ou recorrente, RR, ou surto-remissão, e essa fase aqui se chama secundária progressiva. Secundária porque um dia ela foi surto-remissão, e a partir do momento ela se torna secundária progressiva, como o termo fala. Nessa primeira etapa, existe muita inflamação na doença, e nessa segunda etapa existe neurodegeneração. Então, como eu disse, já me antecipei, a gente tem uma janela terapêutica, é uma janela de tratamento. É aqui que nós vamos buscar indicar as medicações que hoje são liberadas para a esclerose múltipla. E a gente espera que com isso, quanto mais cedo a gente consiga tratar o nosso paciente, mais eficácia dos tratamentos eles terão. Quando o paciente começa a doença, vamos falar da forma clássica, que é a forma surto-remissão. Tá? Quando o paciente começa a doença, normalmente existem alguns sintomas que fazem nós, neurologistas, termos ideia. Será que esse paciente está tendo um episódio suspeito de esclerose múltipla? Né? Para a gente poder filtrar o que é paciente de esclerose múltipla e o que não é. Nem tudo que vem para mim aqui na quarta-feira é paciente de esclerose múltipla. Chega com encaminhamento de esclerose múltipla. Eu converso meia hora com o paciente e eu já sei que ele não é esclerose múltipla. Porque existem sintomas chamativos, existem quadros específicos. Então, assim, quando o paciente começa a doença, né, o primeiro surto, que hoje em dia é chamado de síndrome clínica isolada, os primeiros surtos da doença hoje tem essa denominação. Normalmente os pacientes têm esses sintomas. Então, o principal seriam alterações sensitivas por causa de inflamações na medula, que a gente chama de mielite. O próximo seria alterações visuais, seriam baixa de visão, flutuação visual, seriam
chamados de neurite óptica. E o terceiro seriam alterações de desequilíbrio, de visão dupla, de tonteira, que seriam as síndromes chamadas de tronco cerebral. Então isso, para nós, é a pista. Né? A gente está sempre buscando alguma informação sobre isso para a gente poder falar assim, é possível que isso seja ou não, vamos com calma. Né? E quando ocorrem, né, essas possibilidades de inflamação, o paciente pode desenvolver diversos sintomas. Então, os sintomas mais comuns são formigamento, dormência, perda de sensibilidade, fraqueza nos membros, visão turva ou perda de visão, instabilidade de marcha, vertigem, de novo visão dupla, dificuldade para engolir ou falar, disfunção esfincteriana, disfunção erétil, disfunção mental. A disfunção mental hoje é muito estudada, porque antes não se dava muita bola. Mas hoje já se sabe que é possível, normalmente com um longo tempo de doença, principalmente, o paciente desenvolver algum quadro cognitivo, que seria dificuldade de pensamento, dificuldade de realizar tarefas, coisas que habitualmente ele estava muito tranquilo no seu trabalho, na sua vida diária. É possível que isso aconteça. Então hoje as disfunções mentais na esclerose múltipla, as disfunções cognitivas são muito estudadas e muito observadas também por nós nas consultas. Quando a gente quer fazer o diagnóstico de esclerose múltipla, não é ali no consultório, somente com 5, 10 minutos de questionamento, mas sim com um protocolo de investigação extenso, muito grande, com exames muito específicos, ressonâncias magnéticas, exames de líquido, exames de sangue gerais específicos e os chamados potenciais evocados. Tudo isso é para a gente excluir outra doença. É para a gente falar assim, nosso paciente não está com o que ele está no momento, porque ele está com essa doença ou aquela doença. A gente quer tirar, a gente quer limpar os diagnósticos e chegar no fim a falar, ele não tem nada, nada pode justificar o que ele está tendo, então o que sobra é a esclerose múltipla, a suspeita da esclerose múltipla. Entende? É preciso negar outros diagnósticos para poder então falar que o paciente tem esclerose múltipla. A ressonância magnética, vocês estão familiarizados, ela é feita num aparelho, enfim, aqueles que muitos têm medo, mas enfim, é necessário. Tem pacientes meus que odeiam fazer ressonância, mas enfim, acabam fazendo, porque é a forma da gente acompanhar a doença. Existem duas formas de acompanhar a doença. Ou o paciente tem clinicamente alguma coisa, ou na ressonância magnética a gente vai olhar as modificações da doença. Então, é necessário o protocolo de ressonância magnética regular. Normalmente, os pacientes aqui fazem ressonâncias anuais. Então, isso é o preconizado atualmente pelo serviço. Para a gente poder, além da clínica, estar olhando também as imagens. O líquor, que ninguém gosta de fazer, obviamente, é um exame muito importante, porque ele mostra uma marca imunológica que está presente em até 80% a 90% dos pacientes que têm esclerose múltipla. Então o paciente vem com a suspeita, faz o líquor é positivo, isso é uma pista a mais para o diagnóstico. Mas tem 10% ou 25% dos pacientes que não tem banda positiva, e isso pode acontecer. Aí a gente vai se apoiar em outras coisas para o diagnóstico. Para definir a doença, a gente tem que aplicar critérios. Não sou eu, Marcos, ou Gutenberg, Marina, que vamos lá, eu acho que você tem, porque é o que eu acho. Não, a gente quando acha, é porque a gente está enquadrando o paciente em determinados critérios. Os critérios se modificaram ao longo do tempo e atualmente tem um critério novo, que é o critério de 2010, que está publicado, que é um critério que define muitas coisas como chegar ao diagnóstico. Esse critério é importante, eu quis mostrar ele porque assim, hoje é possível, por esse critério, se o paciente tem o primeiro surto de esclerose múltipla, é possível, com uma ressonância magnética compatível, a gente fazer o diagnóstico. Com a primeira ressonância. Então, antes, era necessário observar o paciente, esperar, fazer uma ressonância de controle. Hoje, se a ressonância magnética tiver determinadas características e o paciente tiver um quadro compatível com esclerose múltipla, você excluiu outros diagnósticos, você consegue fazer o diagnóstico muito rápido.
Tudo, né, vai se definir nos critérios por uma coisa simples, que é a disseminação da doença no tempo e no espaço. A gente precisa caracterizar isso. Isso é o que norteia o diagnóstico. Essa é uma informação importantíssima quando a gente vai caracterizar se o paciente tem ou não a doença. Se a doença já se disseminou no tempo, né, ao longo da vida do paciente, pelos surtos, e se ela já se disseminou no espaço, que seria o sistema nervoso central. Por isso que eu olho a ressonância para ver se eu encontro as lesões em algumas áreas específicas do sistema nervoso central. O surto, todo mundo fala, eu estou em surto, não sei o que é surto, nunca ninguém me disse realmente o que é surto. Surto, pelo critério, ele fala assim, são manifestações neurológicas tipo esclerose múltipla, ou seja, por lesões do sistema nervoso central, que dura pelo menos 24 horas. Então o paciente me liga e fala, Marcos, comecei a sentir uma sensação esquisita no braço agora. Agora, não passou 24 horas. Então eu falo para o paciente, calma, vamos ver se isso continua, vamos observar, e amanhã a gente vê se isso permaneceu. Para se caracterizar um surto, o sintoma tem que estar no paciente por no mínimo 24 horas, um dia de duração. Nessa situação de surto, o paciente não pode estar em vigência, por exemplo, de uma infecção, porque a infecção pode alterar de alguma forma o sistema imunológico e sensibilizar mais o paciente por algum tipo de sintoma. Então isso pode ser um fator de confusão. Então, na verdade, a gente precisa, a suspeita é surto, então tem algum risco de você estar com alguma infecção urinária, tipo gripe, alguma coisa, para a gente excluir a possibilidade da infecção estar confundindo os sintomas. Tá? Só para vocês visualizarem, o critério é enorme. Existem várias possibilidades de você enquadrar seu paciente no critério, e é isso que eu e meus colegas fazemos todo dia quando estamos diante do paciente com esclerose múltipla. Na verdade, a gente está olhando o paciente, mas na cabeça a gente já está quantificando se ele preenche algum desses critérios para determinar a doença. Quando a gente avalia o paciente, né, quando o paciente chega ao consultório, Marcos, eu estou com uma baixa visão, eu estou com um problema para andar, eu tenho que graduar o meu paciente para ver qual é a pontuação que ele está tendo em termos de incapacidade. Isso é importante, que a gente vai acompanhar isso ao longo da doença, pontuando o paciente, para ver se ele está melhorando, se ele está piorando, ou se ele está estável, estabilizado. Então a gente usa uma escala de incapacidade na qual a gente avalia diversas regiões do sistema nervoso central. Quando vocês sentam na maca para fazer um exame neurológico, na verdade ali a gente está extraindo informações de alterações neurológicas objetivas para pontuar o paciente numa escala que se chama escala de Kurtz. Na verdade, se pontua o paciente de 0 a 10, e nessa escala você tem diversos pontos. Por exemplo, até a escala 3 do EDSS a gente considera o paciente com uma incapacidade leve, entre 3 a 5,5 uma incapacidade moderada, e a partir da pontuação 6 ele já está precisando de um apoio para andar. Então isso aqui, a partir daqui já é uma pontuação alta. Então, na verdade, a gente quer manter o nosso paciente, se possível, nessa faixa de pontuação, porque aí ele vai estar sem nenhum prejuízo quanto à sua incapacidade para poder realizar suas tarefas diárias, seu trabalho, suas atividades sociais. A gente quer deixar o paciente sem restrição. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente faz o diagnóstico, o que fazer? Né? Essa é a pergunta-chave. A gente fica, o que a gente vai fazer com o nosso paciente quando a gente dá o diagnóstico? Então, primeiramente, é orientar e informar. Isso é o principal. Né? Depois a gente vai tentar ver se ele está com algum sintoma. Por exemplo, eu estou com uma dormência que me incomoda, é um formigamento que vem aqui no meu braço,
tem remédios para melhorar essa sensação. Então isso a gente chama de tratamentos sintomáticos, tratamentos dos sintomas. Se o paciente estiver numa fase de surto, uma piora aguda, a gente vai fazer o tratamento do surto. E se o paciente tiver o diagnóstico realmente fechado, a gente vai fazer a indicação do tratamento preventivo, que é o tratamento que muitos utilizam para acalmar a doença, para lentificar ou para diminuir a agressão da doença. É um tratamento que faz a prevenção dos surtos, principalmente. Então, o tratamento do surto é o que vocês fazem, pulsoterapia. A pulsoterapia é com corticoide, chamado metilprednisolona, intravenoso, na dose normalmente de 1 grama por dia, por determinados dias. Isso vai depender da situação do surto, da caracterização do surto. As opções que alguns já devem ter feito na vida é a utilização de imunoglobulina humana e a utilização de plasmaferese, que é como se fosse um procedimento de diálise, onde a gente tenta filtrar o sangue de determinados anticorpos e aí minimizar a agressão daquele surto que está acontecendo. Os tratamentos preventivos, eles são chamados de drogas modificadoras da doença. Porque é isso que eles fazem. Se a doença tem a característica de fazer um surto de vez em quando, atrás do outro, esses tratamentos vão tentar frear isso ou bloquear esse tipo de coisa. Tratamentos preventivos, como eu disse para vocês, eles vão agir aqui. É essa a hora dos tratamentos preventivos. É essa a hora de usar os tratamentos preventivos. Aqui, nessa fase de neurodegeneração, os tratamentos são ou pouco eficazes ou não existem opções. São pouquíssimas as opções para utilizar nessa fase aqui. Hoje, isso é o panorama mundial de drogas que estão em estudo para esclerose múltipla. No centro são as drogas liberadas. Ao redor são os pontinhos, são as drogas que estão em estudo para esclerose múltipla. Vocês veem que o futuro é promissor, porque a gente vai ter mais opções para tratar nossos pacientes no dia a dia. Eu, pessoalmente, com a minha equipe, nós fazemos estudos de tratamento. Então, pode ser que um de vocês um dia seja convocado para fazer parte de um estudo de tratamento. Se for vontade, nós faremos. Tem pacientes que da Lagoa que eu já levei para a universidade para fazer testes de medicação. Medicações que hoje estão no mercado. Então, por exemplo, o que já está no mercado há muito tempo, que é o interferon beta, que é o Avonex, o betaferon e o Rebif, o acetato de glatirana, que é o Copaxone. Recentemente entrou o natalizumab no mercado, que o governo já paga, e está para ser aprovado, ainda não foi aprovado para a entrada no Brasil, dispensado pela Secretaria de Saúde, que eu falo, o remédio oral para a esclerose múltipla, que é o fingolimod. Né? Esse remédio, nós tivemos a oportunidade de participar do estudo que liberou o remédio. Então, isso é muito importante, porque a gente já sabe lidar com o remédio, já sabe como é que tem que fazer o acompanhamento. Então, essa é a linha do tempo que mostra a liberação das medicações. A primeira delas foi o betaferon, que foi o interferon beta 1B. Depois saíram outros interferons, interferon beta 1A, o Avonex, depois o Copaxone, o acetato de glatirana. Saiu também estudos aprovando imunossupressores, como o mitoxantrone, Rebif, que é o outro interferon beta 1A. Depois, em 2006, mais ou menos, o Stabre saiu nos Estados Unidos, que é o natalizumab. O Stavia, que é um interferon beta 1B parecido com o betaferon, não está lançado ainda no Brasil, mas tem programação para isso. E recentemente, em 2010, 2011, o fingolimod saiu como a primeira droga oral liberada para o tratamento. Como é que a gente utiliza essas medicações? Essas medicações, elas têm que, a gente tem que utilizar normalmente as medicações que dão menos efeito colateral, para a gente não oferecer um risco maior aos pacientes.
Então, normalmente, hoje o protocolo começa com medicações de primeira linha, que são as medicações mais antigas, que é o acetato de glacinante, o Copaxone e o interferon beta. O fingolimod, que é um remédio oral, no Brasil, quando ele entrar, ele vai ser posicionado nesse degrau de indicação, né, que seria como primeira linha. E o natalizumab, ele é utilizado atualmente mais em casos de falha terapêutica desses remédios, aonde a gente evolui uma terapia mais intensa, que é a utilização dessa medicação, que é um anticorpo monoclonal. Os imunossupressores, né, a quimioterapia, ela está menos utilizada hoje, porque existem muitos efeitos colaterais e existem drogas melhores. Né? O transplante de medula óssea, nós aqui na Lagoa nós não fazemos, não temos experiência, mas existe um centro em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, que faz transplante de medula óssea aqui no Brasil. Terapia combinada seria a utilização dessas medicações conjuntas, né? Mas também não é muito habitual fazer isso, pelo menos aqui no Estado da Lagoa. E o futuro seria drogas que promovam neuroproteção ou reimunização e a utilização de células-tronco. Isso seria o que a gente vai ter pela frente. E o que a gente deve esperar desses tratamentos? Para fechar a ideia, para eu terminar minha parte hoje. Nós esperamos sempre, senhores, um controle clínico e um controle das lesões na ressonância magnética. É isso que a gente espera do tratamento. Muitos perguntam, doutor, eu vou melhorar com esse tratamento? Na verdade, o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é frear a doença, é estabilizar a doença. Existem medicações escritas como que melhoram um pouco o quadro clínico, que dão uma melhoria daquela escala de EDSS. E tem pacientes aqui que talvez queiram dar seu depoimento sobre algum tratamento específico. Mas, assim, o objetivo é esse, é redução do número de surtos e interromper a progressão da doença, da incapacidade que estiver acontecendo e controlar também o aparecimento de lesões na ressonância magnética. No começo do ano foi lançado pela Academia Brasileira de Neurologia um protocolo de recomendações para a utilização de medicamentos em esclerose múltipla. Eu, pessoalmente, participei desse projeto e a gente abordou diversos pontos na qual estabelecemos regras ou diretrizes para que os neurologistas que não estão muito familiarizados com a doença possam seguir, né, como protocolo. E, a partir daí, eu acho que a gente foi um passo importante. A gente conseguiu definir exatamente indicações de medicações aqui que nós achamos mais conveniente. E também abordamos o assunto da vitamina D, que vai ser um assunto que a doutora Marina vai conversar com vocês. E, enfim, eu acho que isso foi um passo muito importante que a academia realizou no último ano. Essa é a minha equipe, tá? No Hospital da Lagoa. Todo mundo participa do ambulatório, todo mundo tem, muita garra para isso. E eu acho que, se vocês precisarem de orientação, se não forem daqui, nós estamos aqui com as portas abertas, tá? Para poder esclarecer qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Sim. Existe a possibilidade disso. Sem tratamento, tá? Já existe a possibilidade do seu próprio sistema imunológico reparar algumas lesões que foram feitas por agressão da doença. Tá? E se você ainda está tomando uma medicação, é possível que isso aconteça com mais intensidade. É possível. Eu vou dar a palavra agora para... Então, pode ser. É um
precisa estar na situação, na região, para poder ter a influência dele. Porque existem estudos de migração de pessoas que, por exemplo, nasceram lá em áreas de alta prevalência, foram para áreas de baixa prevalência e não se desenvolveram e diminuiu o risco de desenvolver a doença. Mas eu falei de 4 anos, sei lá, para que essa a Marina, tá bom? Eu vou dar a palavra para o Dr. Guilherme, ou vocês preferem que a gente dê um intervalo e termine com a palestra dos dois outros médicos? O que vocês preferem? Guilherme?